que a gente tem dentro da gente, né? Os padrões mentais. E para a gente diluir, tem que tirar esses padrões. O que é o padrão mental? Aí eu vejo o meu vizinho lá. Aí vem tudo aquilo que a gente já sabe do vizinho, né? Que ele é ladrão, inclusive ele é legal, né? Tem um vizinho legal. Então pode vir tudo, ele é um padrão. A gente vive através desses padrões, né? Eu olho uma coisa e já vem tudo pronto, pré-fabricado, né? Então esses padrões, eles que formam a nossa tartaruga, né? A nossa tartaruga, somos luzes, nossa tartaruga, a gente vai pondo um padrão aqui, né? Um padrão emocional e um esquema mental. Então a gente está cercado por isso, né? E por isso que a gente não tem a luz ainda, né? Por isso que a luz não brilha, né? Eu sou luz, né? Nós somos luz que irradia a consciência. Nós somos uma mente que irradia a consciência. Nós somos um ser que irradia a consciência. E consciência é tudo. E a gente perdeu a consciência, né? Esse é o grande problema. A gente perdeu esse contato com a consciência. Ou a gente criou esses padrões que impedem que a gente vá para a luz, né? Que veja a luz, que sinta a luz, que irradie luz. Então a nossa luz está... Então acho que é importante a gente treinar nisso no nosso dia a dia, né? Você olha uma pessoa, quando você percebe que já vem tudo aquilo que você já criou, às vezes nem é o que você pensa, né? Então você tem que isso aí não é legal, né? O pensamento ruim, o bom, tanto faz, né? E a gente pode treinar, isso é uma coisa treinável, para a gente começar a tirar essa carapaça, né? E encontrar Deus, né? A força suprema e a nossa luz brilhar. Então é importante isso, é fundamental isso, né? Para essa era agora, que agora a era do aquário, a era da consciência. Se a gente está sem consciência, está com uma consciência meia pervertida, porque é pervertida, é uma perversão. A gente criou um padrão que foi formado sei lá quando. Então tinha uma paciente que ela via a mãe, e sentia raiva. E ela não gostava de sentir raiva da mãe. E faz um ano que ela estava com raiva da mãe e a mãe, né, tendo que conviver com a mãe. E aí ela percebeu, né, que essa raiva vinha de um dia que ela sentiu, a mãe... Fala! Fala! Você corta? Oba! Sabe o que eu lembrei? Aquela frase, mas só tem duas, ninguém aguenta. Ninguém aguenta? Ninguém aguenta. Tem a história também do vampiro que deu uma festa, né? Uma festão, né? Convidou todo mundo, né? E no fim da festa lá, foram falar, que festa bonita, né? Mas quando você vai dar outra igual? Fala, não, mãe é uma só. Mãe é uma só, né? Já pôs a mãe na fogueira. Então essa senhora, essa moça, então estava com raiva da mãe, muita raiva. Então ela aí fez um relaxamento, ela fez um retrospecto, né? Voltou lá atrás. E aí ela percebeu que aquela raiva vinha quando a mãe ela era pequena, né? Sei lá, 3, 4 anos. E ela quis agradar a mãe, eu quis um beijo da mãe, e a mãe estava costurando lá, e não dava, né? Não dava fazer aquele momento. E aí ela fez assim, e aquilo lá criou, né, uma mágoa, um ressentimento e uma raiva. E depois de 40 anos que ela percebeu. E aí passou, né? Então isso são os padrões que a gente vai criando. A gente cria esses padrões, a gente
funciona assim, né? Um padrão de sofrimento, não, passou, morreu alguém, ele morreu, aí você gravou aquilo, você não resolveu aquilo, e fica gravado, né? A mesma coisa, uma coisa do pai deu uma surra, de repente aquela surra era injusta. E também que naquele momento, né, que a gente passa, a emoção é uma, né? Depois que você ficar mais velho e ver as coisas... ele tem uma experiência, né? Você vê que aquilo não é exatamente... Ele tem experiência com a mãe, né? Com a mãe, você lembrou, né? A experiência com a mãe. Você volta lá e tem outros olhos para ver aquela situação. Alguém não me diz, a gente não tem a mesma emoção... Não, mas a gente cria aquilo lá. A gente cria e tem aquilo como uma lembrança, não como uma verdade. Porque a verdade, quando você volta lá e vê como é que era de verdade. E aí é diferente, né? Ele contou isso da mãe. Né? Isso aconteceu comigo. É o tal do fake news, né? É uma coisa, é uma mentira que o Bolsonaro é isso. Tá? Isso é o que é o mais nítido do quadro atual da política, né? O Bolsonaro, né? Eles taxaram ele de uma forma, sei lá se ele é, não é? Provavelmente ele não é, né? Porque ele não é dele, sei lá, não importa. É o pior cara do Mas é o melhor exemplo que tem na política atual, né? E a mesma coisa o Lula, né? Tem uns 30% da população que acha o Lula o máximo, né? Ele é o maior falastrão, né? O maior fake news, né? Não é verdade isso, né? E a gente estabelece esse padrão. Os petistas acham que o Lula é legal. Tá bom, Fácil dar o título, né? Então, é isso que a gente tem que combater, né? Porque a gente criou essa tartaruga, né? Com isso, não, é o fake news, é uma mentira, é um monte de mentira, um monte de pretensas verdades, né? E a gente vai criando, né? A mesma coisa, um diretor de uma faculdade, você fala, o cara é isso, o cara é nada daquilo, né? Ele é ladrão, né? É muito fácil a gente taxar os políticos de ladrão. Então a gente tem isso como um padrão dentro da gente. Se é verdade ou não é verdade, a gente não sabe. Mas é o tal passou, né, que nem na escola. Teve aquela escola lá que a mãe falou que tinha não sei o que, do japonês, né? Em uma semana veio o jornal, em uma semana veio polícia, jornal, veio, e aí era uma mentira, né? Depois de 20 anos que a escola fechou, que o cara faliu, que o cara se ferrou, né? Que ele caiu no inferno, né? Indiscreto, de repente falou, não era mentira, foi, né? Então essas coisas que a gente tem que trabalhar para não ter isso da gente, não ter nada, não ter preconceito, né? Ter a mente livre de preconceito. E a tendência é formar esses padrões porque dá a segurança. Né? Livre de preconceito e julgamento. De nada. Porque isso dá segurança, né? Fala, não, eu não conheço aquele cara, mas esse cara é assim, me dá segurança. Não, é um ladrão, não me dá segurança. Eu sei como ligar, eu sei como lidar com ele. E é mentira, né? E sei lá, às vezes é verdade, mas não importa. A gente tem que romper esses padrões. Não, olhou alguém, pensou errado, respira, vai por aqui. Ele que se vire, se ele está errado, não é a gente que vai julgar ele. E que a gente julgando, a gente vai criar mais padrão, mais difícil a luz aparecer, né? Mais difícil curar, mais difícil tudo. A gente podia, daqui a pouco, no relaxamento, a gente podia, né, imaginar, fulano e tal, o que eu penso, não, dissolve. Aquilo lá não é verdade, não importa se é verdade, se é mentira, a gente não está lidando, a gente está ligando não com ele, a gente está lidando com nossos padrões, né? Os nossos julgamentos, as nossas mentiras, não é porque um mafioso, ele acredita naquilo, né? Que ele matando, uma boa, a vendetta deles é uma coisa que eles trabalham, não é verdade? E isso todas as igrejas trabalham com esse padrão emocional, mesmo a igreja, né? O padrão do pecado, né? Do diabo, é tudo padrão que a gente tem e a gente acaba, né? Tanto se fala, tanto que a gente fala que o diabo existe, né? O diabo existe, mas é uma criação nossa, não é que ele existe como...
né, quando Cristo estava lá no deserto, ele falou, não era ninguém, né, tinha o Satanás, como é que era no deserto lá, o que era? Quem que atiçava Jesus lá no deserto? Era o Satanás, né? Não tem outro. Capiroto. O Satanás. Ele falou que não tinha Satanás nenhum, era ele com o ego dele, que ele tinha um ego inflado, né? Que ele queria salvar o mundo, né? Tirar a miséria do mundo, ele sofria muito. E ele tinha uma revolta dele. Então, toda vez que ele começava a baixar o padrão de consciência, ele entrava nessa revolta. Aí ele, ele voltava, né? Isso era feio, é um padrão nosso de reação no ego. O ego é isso, a gente é sobrevivência, a gente tem que sobreviver, né? Então a gente muitas vezes tem que brigar, tem que, né, matar, ou teve que matar, ou teve que... Isso lá para trás. Isso tudo está gravado dentro da gente. A gente tem que apagar. A gente está limpo, né? É a tábula rasa. A criança não nasce com uma tábula rasa, né? A tábula rasa não veio limpo, né? Dá uma clareada. Mas não veio, né? A gente vem com o passado, né? Não vem, né? Você está vendo, você que acha que é a única, não sei, que vê o passado, acho que é ela. Bem as coisas do DNA, né, cara? Tem a personalidade, tem coisas que já é hereditária, né? Então, esses são os padrões mentais que vêm, né? Então, esses padrões que a gente vem para poder também, que sem esses padrões mentais a gente não vive. Então, a gente tem que também, além de clarear esses padrões, criar um padrão mais, né, mais suave, mais permitindo que a nossa luz brilhe. Então é importante, né? A gente é luz, é isso que a gente tem que acreditar. O propósito da gente é esse aqui. Transformar, né? Aprender e fazer essa luz. Isso que em criança, quando vê uma criança, a luz está brilhando. Aí começa o pai impondo isso, a mãe, a igreja, a polícia, o político. Aí começa a participar do mundo, a luz vai embora. Vai embora, não é que vai embora, a luz está lá. Né? Ela se recolhe. Ela fica, ela não aparece. E essa luz é importante porque diz que Deus manda tudo, que diz, a gente pedir, a gente recebe. Mas a gente não consegue fazer essa conexão, essa irrigação. Essa conexão não existe, ou é muito fraca, ou a gente faz uma vez, acredita, faz, reza, mas depois não mantém, né? Então acho que a gente tem que manter essa luz e é o fim do mundo, nem sei se é o fim do mundo, mas a gente tem que estar preparado para que como se fosse, né? Tem uma empregada lá que ela morreu aí outro dia. Ela sofreu, e ele sofreu, deu um câncer. Mas então ela rezava, ela era a igreja, e tem fé, e morre com sofrimento. Por quê? Porque criou padrões, né? Era evangélica, eles têm todos aqueles preconceitos, né? E aí não consegue morrer em paz. Pô. Não consegue se ligar. Não tem que se desligar também, né? Putz, é tão bom, né? Eu estou me preparando para morrer em paz. Pô. Eu não quero morrer sofrendo. Eu quero morrer em paz. Eu quero, passar e vou passar para o outro lado. Né? Tem gente que diz que um santo, né? Tem o santo, quem é santo, normalmente ele passa andando para o outro lado, né? Não passa sofrendo. A gente não tem preço, não tem. Não fica relutando. E não tem preso, não quero, né? Não tem prisão, não tem pai, não tem nada, tem filho, não tem dinheiro, não tem nada, não tem casa, tem que dar. Isso que faz o Laudir Macedo, né? Os caras têm que dar tudo para ele. Né? O outro, ele não, ele vai morrer. Paga para ter uma morte em paz. Hã? Paga para ter uma morte em paz. Não é que você paga, patrão. É diferente. Você dá tudo e você não tem o que te prende aqui. Né?
E para a igreja, ela cada vez está mais doente. Está pegando mais, né? Mas cada vez mais doente, mais fora da função, que é religar. A religião é religar. Mais distante, né? Aí ele vai demorar, né? Vai esperar, mas não sei se... Nunca vai acontecer isso. Sei lá. Mas a igreja está assumindo um karma, né? Tá? A igreja em si, as coisas da igreja... que diz que isso aí quando você conquista a coisa aqui, é efêmera, daqui 10, 20 anos, aquilo lá na igreja, mesmo a igreja católica está se desfazendo, né? Está cada vez menos, sei lá. Então é isso. Então vamos relaxar, vamos fechar os olhos, vamos apagar a luz, contra a regra. E vamos procurar, né? Se soltar das coisas, né? Tá? Soltar da matéria, né? Não, vai lá e... Então vamos respirar fundo, cabeça pesada, cabeça leve, pensamentos pesados saindo, corpo relaxado, sentindo o corpo inteiro formigar. Então essa é a luz da consciência. É a luz do amor, que a gente qualifica do jeito que a gente pode. A luz violeta. Então, quando a gente achar um enrosco, né, um pensamento, a luz violeta dissolve esse pensamento, esses padrões emocionais, inspirando, relaxando.